Olá, olá, senhores. Vou aqui postar um tutorial para revisão da disciplina de Direito Penal Militar, especificamente para o curso de formação de oficiais de administração da Polícia Militar 2022. Então nós temos aqui o Showa PMRO 2022, a disciplina específica é o Direito Penal Militar, e nós vamos iniciar aqui tratando dos chamados princípios constitucionais do direito penal militar. Em regra, senhores, em regra, todos os princípios constitucionais, eles são aproveitados no direito penal militar. Nós temos que ter em mente aqui, que o Código Penal lá da década de 70, 1970, 69 e 70, ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Nesse sentido, aquilo que vai ao encontro dos preceitos constitucionais foi recepcionado e aquilo que vai de encontro não foi recepcionado. Então, via de regra, todos os princípios constitucionais eles são aproveitados aqui no direito penal militar. O primeiro desses princípios é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Está previsto lá no artigo 1º do Código Penal Militar, combinado com, aqui tem um tracinho, né? Combinado com o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. São 3 postulados consequentes: reserva legal, determinação taxativa e irretroatividade. Olha só, senhores, para a lei penal existir, deve ser lei em sentido estrito. Então, o que é uma lei em sentido estrito? Imaginem, senhores, que isso aqui seja o Congresso Nacional. Imagina que isso aqui seja o Congresso Nacional. Deixa eu desenhar um Congresso melhorzinho aqui. Espera aí, vamos lá. Imagine que isso aqui é o nosso Congresso Nacional. Aqui eu tenho a Câmara dos Deputados, aqui eu tenho o Senado Federal. O que significa dizer lei estrita? O que é uma lei estrita? Olha só, senhores, eu posso ter lei em sentido amplo, que é um regulamento, uma portaria, um decreto, também é lei. Agora, lei em sentido estrito é aquela lei que obedeceu à formalidade legislativa. Eu estou falando de direito penal militar, então é lei penal. O artigo 22 da Constituição Federal, ele diz expressamente que compete privativamente à União legislar sobre lei, sobre direito penal. Então, voltando aqui, quando eu falo de lei em sentido estrito, é aquela lei que passou pelo Congresso Nacional, entrando pelo Senado ou pela Câmara, e depois teve lá a sanção do presidente da República. Essa lei deve ser prévia, ou seja, ela deve existir antes da prática criminal, e ela deve ser escrita. Não há que falar no Brasil de uma lei que não seja escrita. E também ela deve ser uma lei certa. O que significa ser uma lei certa? É uma lei que claramente ela diz o que ela pretende. Por exemplo, eu tenho lá no artigo 205 do Código Penal Militar, escrito assim, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa lei, ela é clara, ela por si só se faz entender. Então a lei deve ser prévia, ela deve ser escrita, ela deve ser estrita e deve ser certa. Esse é, em resumo, o princípio da legalidade que se aplica ao direito penal, militar. Deixa eu apagar aqui esse nosso congressinho, para nós continuarmos. Essa lei prévia, essa lei estrita, essa lei escrita, essa lei certa, ela vai se aplicar no tempo. Como que eu vou tratar a aplicação da lei penal militar, com relação ao tempo, Então eu tenho lá a aplicação da lei penal militar no tempo. Qual que é a regra, senhores? Qual que é a regra?
a regra traz que aplica-se a teoria da atividade, né? Lá, artigo 1º do Código Penal Militar, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento lá do resultado, também no inciso 39 da Constituição Federal, né? Mas se eu tenho uma regra, quer dizer que excepcionalmente eu tenho a chamada extratividade da lei penal militar. Quando que a lei penal ela vai ser extrativa? O que significa extratividade? Quer dizer que a lei penal pode caminhar para frente ou pode caminhar para trás, dependendo das circunstâncias. Percebam, senhores, olha só. Em situação normal de temperatura e pressão, a lei penal não retroage. Isso é a regra. Né? Tá lá no inciso 40 da Constituição Federal, né? Princípio da legalidade, adicione-se aqui a reserva absoluta de lei. É o que eu disse, né? Somente uma lei que seja certa, que seja prévia, que seja escrita e que seja estrita é lei penal, né? Um decreto, uma medida provisória, um regulamento, né? Uma resolução não pode, de maneira nenhuma, formular uma lei penal. Na sequência, eu falo da retroatividade da lei penal, no caso em que a conduta deixa de ser crime. Eu tenho lá no artigo 2º do Código Penal Militar, a chamada abolitio criminis, e eu tenho a chamada lex missior. O que é a lex missior? É quando a lei ela é posterior à prática do crime, porém ela é mais benéfica, né? Ela é mais benéfica. Quando ela é maléfica, é a lex gravior, né? A lei não retroage a não ser para beneficiar. Agora, se ela é benéfica, ela retroage. Então, se eu perguntar assim, é correto afirmar que a lei penal não retroage? A resposta é não. Por quê? Porque não retroage a lei penal maléfica. A lei penal benéfica, que é a lex missior, ela sim retroage, né? Então eu tenho aqui na excepcionalidade a lex missior e a abolitio criminis. Ainda eu tenho como extraatividade da lei penal não a retroatividade, mas aqui a ultraatividade da lei penal. E quando que a lei penal vai caminhar para frente? Em caso de lei temporária, ou lei excepcional, na inteligência do artigo 4º lá do Código Penal Militar, essa lei vai caminhar para frente. Por exemplo, senhores, eu tenho a declaração de guerra. Então, eu tenho uma lei especial que é criada, que é os crimes militares no tempo de guerra. Cessou a guerra. Aqueles crimes praticados naquele período, eles serão processados e julgados considerando a lei em tempo de guerra. Isso é a chamada ultraatividade da lei penal. Ela vai caminhar lá para frente, né? Ela vai caminhar para frente. Tudo bem, pessoal? Eu acho que aqui não ficou nenhuma dúvida, né? Com relação à aplicação da lei penal no tempo, né? Essa lei estrita, escrita, certa e prévia, ela também é aplicada em um lugar, né? E lá o artigo 6º do Código Penal Militar, ele traz de maneira expressa os seguintes dizeres, né? Estabelece a seguinte regra: considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Olha aqui, ó, lugar do crime, ó. Desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, essa aqui é uma regra que diferencia do CPB, né? Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. O que isso significa dizer, senhores? Que, com relação ao lugar do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar em que se desenvolveu a ação ou no lugar onde se produziu o resultado. Isso é a regra para o lugar do crime. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Os crimes omissivos.
Aqui nos crimes omissivos, especificamente, aplica-se a teoria da atividade. Teoria da atividade para os crimes omissivos. Então, eu tenho com relação ao lugar do crime, né? Ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, para os crimes comissivos, e eu tenho a teoria da atividade para os crimes omissivos, né? Para os crimes omissivos. Então, aqui eu também penso que não tem nenhuma dúvida, né? Nenhuma dificuldade. E para que me interessa isso? Para eu saber, né, a caracterização em razão do local. Por exemplo, senhores, o crime de pederastia, previsto lá no artigo 235 do Código Penal Militar. Praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, né? Toda vez que o Código falar o militar, ele está se referindo a militar em situação de atividade. Então perceba, em lugar sujeito à administração militar, né? Praticar o militar ou permitir que consiga se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. Só vai ser crime de pederastia se o local onde foi praticado o ato libidinoso estiver sob administração militar. Então é importante que eu saiba o lugar do crime, porque se o militar praticar ou permitir que consiga se pratique ato libidinoso e não for em local sujeito à administração militar, eu não tenho crime militar, né? Posso até ter crime em uma situação lá de crime comum, né? Mas não crime militar. Tudo bem? Tranquilo? Acho que sem maiores dificuldades com esse ponto, né? Essa mesma lei, senhores, prévia, certa, escrita, né? Estrita, ela é aplicada em um espaço. Qual é esse espaço? Percebam, senhores, a previsão legal está lá consignada no artigo 7º do Código Penal Militar, nos seguintes termos, né? Eu tenho como regra o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. E aqui está uma diferença do Código Penal Comum. Por quê? Porque no Código Penal Comum, a regra é a territorialidade. Eu considero a aplicação da lei penal brasileira no território brasileiro. Agora, no Código Penal Militar, não. Por quê? Porque eu tenho as extensões do território nacional. Uma embarcação ou uma aeronave militar, aonde quer que ela esteja, é considerada a extensão do território nacional. Nesse sentido, eu tenho como regra, como princípio reitor do CPM, a territorialidade e a extraterritorialidade. Vejam, senhores, percebam, olha só, o que difere nesse caso são tratados. Eu só não vou aplicar a lei penal militar em qualquer lugar, seja dentro do território nacional, seja fora do território nacional, se eu tiver um tratado ou uma convenção que diz que eu aplico outra regra. Por exemplo, é o que acontece nas forças de paz, né? Aquelas unidades brasileiras, aquelas embarcações, aquelas aeronaves, elas estarão sujeitas lá à aplicação da norma definida nesse tratado, né, que levou lá as forças brasileiras. Então, pessoal, para que serve isso aqui? Para que serve, né? Eu saber aonde se aplica a lei penal? Para eu ter a caracterização do crime militar dentro ou fora do território brasileiro. Então, importante, né? Isso aqui, o correlato na lei penal comum é o artigo 5º do CPB, né, do Código Penal Brasileiro, e ele tem a territorialidade como regra. O CPM aqui, ó, tem como regra a territorialidade e a extraterritorialidade, né? Isso aqui é o que difere um do outro, né? E esse crime militar que é praticado dentro do território nacional ou fora do território nacional, em um lugar e em um tempo, em um espaço, né? O que seria esse crime militar? Percebam, senhores, aqui o conceito, né, de crime militar. Observe que nenhum dos códigos, nem o Código Penal Militar e nem o CPB, né? Nem o Código Penal Militar e nem o Código Penal Brasileiro, ele traz de maneira expressa um sistema adotado, né? Eles apenas dão indicações, né? Dão indicações.
o Código Penal brasileiro, com a reforma de 1984, ele deixou de ser causalista e passou a ser finalista, né? Finalista. Passou a ser finalista. Já o CPM, ele tem influências do causalismo, né? O CPM, ele é causalista. E o que significa dizer ser causalista, né? Olha só, significa dizer que o dolo e a culpa, eles estão posicionados na culpabilidade, conforme a inteligência do artigo 33 do Código Penal Militar, né? Essa reforma de 1984, ela não alcançou o CPM, como várias outras reformas penais não alcançaram o CPM. Por exemplo, nós temos a lei, se eu não me engano, 12.015 de 2009, que ela altera o artigo 213 do Código Penal Comum, onde onde há incidência do instituto chamado continuidade delitivo típica, onde as condutas descritas no artigo 214 migram para o artigo 213 e continua havendo crime. Então percebam, senhores, nesse sentido, essa reforma da lei 12.015 não mencionou o CPM. Então no CPM nós ainda temos o crime de estupro como crime bipróprio e nós temos o crime de atentado, né, violento ao pudor, né? Então, assim como aconteceu em muitos outros tipos penais, essa reforma de 1984, ela não alcançou o CPM, portanto, o CPM continua sendo lá causalista, né? Mais uma característica, né? Isenção de pena pela exclusão do dolo no erro de fato essencial, lá do artigo 36, né? Vai verificar se o dolo, se a intenção da pessoa era o chamado dolus malus, se ele tinha como intenção causar aquele fato, por exemplo, provocar a morte, provocar a lesão corporal, né? E se não há essa intenção, eu tenho essa isenção de pena pela exclusão do dolo, né? Exigibilidade de conduta diversa também é um elemento da culpabilidade, conforme lá o artigo 38 e 39 do CPM, é a chamada teoria psicológico normativa. Olha só, pessoal, aqui, ó, no conceito de crime militar, eu tenho três substratos ainda. Eu tenho como substrato do crime o fato típico, né? O fato típico. A minha caneta está dando prego aqui. Fato típico. São elementos do fato típico a conduta, o resultado, o nexo de causalidade ou nexo normativo e a tipicidade, né? Então, assim como lá no CP, né, eu tenho como elementos do fato típico conduta, resultado nos crimes materiais, né? Nexo de causalidade ou nexo normativo nos crimes não materiais e a tipicidade, que é o encaixe da conduta aqui no mundo fenomênico com o que aconteceu aqui, né? Com o que está descrito no mundo das hipóteses. Então, fato típico é lá o chamado primeiro substrato do crime, assim como acontece no Código Penal brasileiro. Nós temos como segundo substrato do crime militar a ilicitude. E a ilicitude, ela traz uma concepção material, né? E eu tenho como excludentes, assim como no Código Penal Comum, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Ainda nós temos, e aqui está a principal diferença, né? A culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, e dentro da culpabilidade, eu tenho como elementos da culpabilidade, né, a imputabilidade, que é um critério biopsicológico, se a pessoa sabe o que está fazendo. Eu tenho o dolo ou a culpa, e esse aqui é o chamado dolus malus, né? É a vontade de produzir o resultado, como disse no slide anterior, né? E a culpa. E, por fim, nós temos lá a exigibilidade de conduta diversa. O que diferencia aqui o causalismo do finalismo? É que no finalismo, o dolo e a culpa migra da culpabilidade
para a conduta, né? No Código Penal comum, eu vou analisar se a conduta foi dolosa ou foi culposa. Se não foi nem dolosa nem foi culposa, pelo dolo e a culpa serem elementos da conduta, eu não tenho conduta. Se faltar um dos elementos, né? Se faltar um dos elementos, eu não tenho fato típico. Por exemplo, digamos que eu não tenho dolo e eu não tenho culpa. Se faltam um dos elementos da culpabilidade, eu não tenho culpabilidade. Se faltam um dos substratos, eu não tenho crime, né? Ao fim e ao cabo, o resultado será absolutamente o mesmo, né? Absolutamente o mesmo, tanto no finalismo quanto no causalismo. Mas a importância é você verificar isso, que o que difere, né, via de regra, é que é a posição do dolo e da culpa na culpabilidade, vem diferenciar lá o finalismo do causalismo. Nós temos ainda, senhores, a incidência da Lei 13.491. Essa lei, nós falamos exaustivamente dela, a respeito dela, em sala de aula. O que aconteceu com a Lei 13.491? Ela trouxe a concepção dos chamados crimes militares extravagantes, também chamados de crimes militares por equiparação e crimes militares por extensão. São sinônimos: extensão, equiparação e extravagantes, né? O que mudou na realidade, né? O que mudou? Antigamente, né, até o dia 15 de outubro de 2017, o artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar tinha esta definição, né? Consideram-se crimes militares em tempo de paz, né? Os crimes previstos neste código, qual código? CPM, né? CPM. Embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados, ou seja, eu precisava que o crime estivesse previsto no CPM e na lei penal comum, Aí sim eu teria um crime militar impróprio. O que mudou com a Lei 13.491? Ela mudou aqui, ó. O que está entre a vírgula, que está aqui sublinhado, ó. Como que é hoje, né? Como que é hoje? Consideram-se crimes militares em tempo de paz, né, os crimes previstos neste código. Qual código? CPM. Aí eu tenho aqui, ó, e os previstos na legislação penal. Ou seja, eu não tenho mais que ter essa previsão, né? Essa previsão do crime estar descrito no CPM e na lei penal comum. Hoje, basta que o crime ou esteja no CPM ou esteja na lei penal comum para ser crime militar, desde que se enquadre em uma daquelas alíneas, né? Isso aqui trouxe o chamado conceito de crime militar por extensão, né? Eu posso ter, por exemplo, o abuso de autoridade, ele está previsto só na lei de abuso de autoridade, mas se o policial militar estiver de serviço, eu tenho lá a tipificação na lei de abuso de autoridade, combinado com o artigo 9º, inciso 2, a linha C, eu estou diante de um crime militar de abuso de autoridade. Prosseguindo aqui, pessoal, ainda sobre a Lei 13.491, ela trouxe como consequência, né, vários crimes comuns passaram a ser crimes militares quando e somente nas hipóteses do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. E aí já falei, né? Mas repetindo, a doutrina chama de crimes militares extravagantes por extensão ou ainda por equiparação, né? São os crimes impropriamente militares para efeitos penais, né? E ainda, ele trouxe uma alteração indireta no inciso 3. O inciso 3, senhores, ele traz o seguinte dizer, ó, considerados como tais, né, do inciso 1 e do inciso 2. O inciso 3 aqui do artigo 9º, ele fala dos crimes militares praticados por civis e por inativos. Quem são os inativos? Militar da reserva ou reforma. E os civis? Os civis aqui, no caso, somente na Justiça Militar da União, né? O exemplo que nós temos é o abuso de autoridade, né? Aqui, senhores, nós temos esses quadros, né? Esses quadros que ele vem trazer aqui exemplos
exemplos, né, do crime militar próprio, que tem uma tipificação direta. Ou seja, o que significa ter uma tipificação direta? Bastará que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador da parte especial, né? Eu tenho a tipificação direta, por exemplo, violência contra a sentinela. Eu só tenho essa previsão no artigo, por exemplo, violência contra militar de serviço, no artigo 158. Praticou violência contra militar de serviço, eu não preciso combinar com o artigo 9º, inciso 1, né? Já nessa segunda coluna, eu tenho os chamados crimes militares impróprios. Esses aqui, ó, eu tenho a chamada tipificação indireta. O que é a tipificação indireta? Olha só, nesse caso, para que haja crime militar, é necessário que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador da parte especial do CPM e que seja enquadrado em uma das alíneas do inciso 2 do artigo 9º, né? Neste caso, eu tenho lá o crime militar impróprio, de tipificação indireta. E por fim, eu tenho aqui os chamados crimes militares extravagantes, onde a previsão está na lei penal comum, mais os casos do artigo 9º, inciso 2 e suas alíneas, né? Quando praticados, né? Esse aqui também é um crime militar impróprio, né? Extravagante, né? E também tem uma tipificação, indireta, porque eu vou ter que combinar, né? E é um crime militar impróprio, lá, extravagante, por equiparação ou por extensão, conforme a doutrina. Penso que não tem nenhuma dificuldade com relação a isso aqui. Passar para o próximo tópico, né? Da mesma sorte, nós temos aqui o inciso 3, mas o inciso 3, ele trata do crime praticado por civil, né? Ou por militar inativo, que é reserva ou reforma. E pelo amor de Deus, né, senhores, não precisamos repetir que na Justiça Militar do Estado, o civil não pratica crime militar, pratica crime comum, militar não. Mas o Código Penal Militar, ele tem aplicação também para as Forças Armadas, então o civil, lá nas Forças Armadas, pratica sim crime militar, né? Da mesma forma, né? Da mesma forma do quadrado anterior, estão lá as tipificações. Essa Lei 13.491, ela também trouxe uma alteração no que era o parágrafo único do artigo 9º. O parágrafo único deixou de existir e a lei trouxe o parágrafo 1º, tratando dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então, se o crime é doloso contra a vida de civil, praticado por militar, qual militar? Qualquer militar, são da competência do tribunal do júri. Quando que o militar não vai a júri? Quando ele não é militar estadual, quando ele é militar das Forças Armadas, nas seguintes condições. Nas condições aqui, ó, do parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele fala o seguinte, ó. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e praticado, até colocar de outra cor aqui, ó, por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência de quem? Da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Aí eu tenho o contexto, né? Eu tenho o contexto das atribuições estabelecidas pelo Presidente da República, que é o inciso 1, o Ministro da Defesa. No caso de segurança da instituição militar ou de missão militar, ainda que não beligerante, por exemplo, eu tenho uma defesa de aquartelamento, aquele soldado que fica lá fazendo a guarda do quartel do Exército, ele vai lá e mata alguém. Justiça Militar da União, né? Eu tenho ainda, pessoal, aqui o caso, né, do inciso 3, que trata da questão de atividade de natureza militar, de operação de paz, né? Garantia da lei da ordem, a GLO, lá do artigo 34 da Constituição Federal, inciso 3, ou de atribuição subsidiária realizada em conformidade
com o disposto lá do artigo 142, né? E na forma dos seguintes diplomas legais. Eu tenho, por exemplo, aqui o caso da lei do abate, né? Aquele piloto do caça que derrubar o avião, ele vai para a Justiça Militar da União. Nós temos a Lei Complementar 97 de 1999, que trata da GLO, né? E nós temos o caso do Código de Processo Penal Militar, né? E da lei lá do Código Eleitoral. Dependendo da situação, nós teremos lá a competência, conforme o parágrafo 2º, da Justiça Militar da União. Então, pessoal, vamos seguir mais um pouco, né? Faltam aqui ainda 9 slides, vamos tentar terminar, né? Vamos lá com 30 minutos, né? De revisão. Vamos avançar mais um pouco para tentar aí dar conta, né? A Lei 13.491 ainda fala, né, sobre o Tribunal do Júri e a pergunta, né? Eu posso ter Tribunal do Júri na Justiça Militar? Né? Lá, o parágrafo 2º do artigo 82, ele diz que a Justiça Comum encaminhará os autos do inquérito policial militar para a Justiça Militar. Aliás, é o contrário, né? A Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar para a Justiça Comum no caso de homicídio, né? Só que é o seguinte, ó, no parágrafo 1º, trazido pela Lei 13.491, estão incluídos todos os militares, tanto das Forças Armadas quanto das Forças Auxiliares. Ou seja, pelo parágrafo 1º, todos os militares, eles vão a júri. Quando que o militar das Forças Armadas não vai a júri? Quando ele estiver no parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 2º. As exceções do parágrafo 2º abrangem apenas os militares das Forças Armadas, né? E aqui fala assim, ó, pode haver cisão do processo em caso de atuação conjunta, por exemplo, intervenção federal no Rio de Janeiro. O que quer dizer essa cisão? Tem lá eu, policial militar, e o João, militar do Exército. Nós matamos alguém em um cenário de intervenção federal para a garantia da lei e da ordem. Nesse caso, senhores, eu, policial militar, vou a júri, né, no local do fato, e o militar do Exército vai para a Justiça Militar da União. Nós fizemos lá, por exemplo, uma operação de pacificação no Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar está junto com o Exército. O militar do Exército, ele vai se enquadrar no parágrafo 2º do artigo 9º e o militar estadual no parágrafo 1º. Então vai ver aqui, ó, o que a doutrina chama de cisão do processo, né? Vai dividir o processo, né? O militar estadual vai para o júri do local do crime e o militar federal, ele vai para a Justiça Militar da União, né? Isso aqui é a parte mais importante, sem dúvidas, né? Da parte geral do Código Penal Militar, que são as hipóteses do artigo 9º, né? O artigo 9º é dividido em 2 incisos. O inciso 1, ele traz lá a questão dos crimes militares próprios, né? Os crimes militares próprios. Quais são os crimes militares próprios, né? Para os crimes, diz o seguinte, né? Que sejam tipificados apenas no CPM ou que sejam nele tipificados de forma diversa da legislação penal comum, né? Da legislação penal comum. Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó, alguns exemplos de crimes militares próprios, né? Entre eles, senhores, eu tenho o crime de pederastia e o crime de drogas. Por que o 290 é um crime militar próprio? Porque ele está disposto de forma diversa na lei penal comum. Está aqui, ó, disposto de forma diversa na lei penal comum. Eu tenho a previsão do crime de drogas na lei 11.343 de 2006, nos artigos 28, que trata da posse, e no artigo 33, que trata do tráfico, né? Já no CPM, o artigo 290 trata de posse e tráfico e ainda exige que seja um local sujeito à administração militar. Então aqui, sem maiores problemas aí com o inciso 1. Já o inciso 2, ele trata dos crimes que sejam tipificados no CPM de forma idêntica à legislação penal comum ou
só na legislação penal comum após a lei 13.469, e esse aqui, né, esse aqui são os crimes militares, né, por extensão. Os crimes militares por extensão. Acho que ficou feia a minha letra aqui, né? Deixa eu tentar melhorar aqui. Espera aí. Crimes militares por extensão. Em todas as hipóteses, no inciso 2, somente para militar da ativa, porque se for militar da inatividade vai ser no inciso 3, vai ser no inciso 3 e não no 2, né? Então, qualquer hipótese do inciso 2 tem que ser militar da ativa, né? Exemplo aqui, homicídio, né? Lesão corporal, homicídio, lesão corporal. Eu tenho lá o abuso de autoridade, né? Lá pela lei 13.4898, só que aqui, pessoal, isso aqui mudou em 2019, né? Eu tenho uma nova lei agora em 2019, assim como eu tenho a lei de licitações, né? Que também mudou. Eu tenho uma outra lei, não é mais a 4898, né? Não é mais a 4898. Eu tenho agora a nova lei de abuso de autoridade. Se eu não me engano é a 13.867, algo assim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é a lei de abuso de autoridade? Peraí que eu não tô com a internet ligada aqui. Mas enfim, né? Abuso de autoridade na lei nova de 2019, né? Sempre necessária a complementação das alíneas de A até E, né? Eu tenho que ter essa tipificação indireta, né? Então, o que diz a linha A? Militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Então, o que é o militar em situação de atividade? É o militar da ativa? Pergunta, né? É em razão da pessoa. Olha só, necessidade de conhecimento da condição de militar do sujeito. Ativo, artigo 47, inciso 1. Esse caso aqui, ó, o artigo 47 é aquela questão dos elementos constitutivos do tipo. Se eu não sei que ele é militar, eu tenho ainda crime militar. Mas eu não tenho crime de violência contra o superior se eu não sei da condição de superior, ou da condição de inferior. Se não for conhecida, deixa de ser elemento constitutivo do tipo, lá pelo artigo 47, inciso 1 do Código Penal Militar. Questão do assemelhado não existe mais, né? O assemelhado não foi recepcionado pela Constituição Federal. O militar temporário e o militar agregado são militares, então é crime militar. Militar federal, militar estadual, falamos isso na sala de aula, né? Existe lá uma discussão, né? Que o militar, a corrente majoritária defende que militar, seja federal, seja estadual, é militar. Com relação ao crime doloso contra a vida e os crimes de trânsito, né? Crime doloso contra a vida, competência da justiça militar da União nos casos do parágrafo 2º do artigo 9º para os militares das Forças Armadas, né? E o parágrafo 1º para os militares estaduais. Então, competência do júri para os militares estaduais, e aqui eu tenho justiça militar da União para os militares das Forças Armadas, nos casos específicos do parágrafo 2º do artigo 9º, né? A linha B trata do crime praticado em lugar sujeito à administração militar, contra civil, né, reformado ou reserva, que é o inativo, e é em razão do lugar, né? Não há definição do que seja lugar administração militar no CPM, né? Do que seja lugar sujeito à administração militar, né? O fato é que a doutrina entende assim: lugar sujeito à administração militar é aquele local que está sob o mando militar. Por exemplo, um acantonamento, um bivac, um acampamento, uma sala de aula é lugar sujeito à administração militar, né? Critério doutrinário, né? Amplitude, identificação, segurança, né? Exemplo aqui, quartéis, bases, viatura, pessoal. Tem uma discussão que nós falamos em sala de aula, né? O Ronaldo João Roth entende que viatura é lugar sujeito à administração militar, o restante da doutrina entende que não, né? O crime doloso contra a vida de civil também trata lá da possibilidade da aplicação do parágrafo 1º do artigo 9º, né? E para o tribunal do júri, se for militar
estadual. Ou se for militar federal, fora dos contextos, né? Fora dos contextos lá do artigo 9º, parágrafo 2º. A linha C trata do militar em serviço, né? Trata do militar em serviço, é aquele militar que está trabalhando, né? Ou em razão da função contra civil, inativo militar da reserva ou reformado, em qualquer lugar, Então, em razão da matéria, ele está de serviço e praticou crime militar, eu tenho lá a competência da justiça militar, né? O militar que está em itinere, está indo para o serviço, de casa para o serviço ou voltando do serviço para casa, ele também é considerado aí militar, né? A questão do abandono de posto, o abandono de posto pode ser o local do próprio serviço, por exemplo, uma base fixa, né? Ou o lugar de serviço ser um setor de policiamento. Inclusive nós temos aí algumas denúncias, né? E processos de policiais militares condenados por sair do setor sem autorização. Também trata lá do crime doloso contra a vida civil, que é o que mais acontece na polícia militar, né? É o militar de serviço que lá venha praticar um crime doloso contra a vida civil. A linha D trata do militar em período de manobra ou exercício contra civil. E aqui, pessoal, olha só, é em razão do tempo. Período de manobra, o que muda? Veja bem, eu estou em uma manobra, eu estou em um exercício, por exemplo, curso de choque. Aí naquele período, o militar não está na função, ele saiu à noite para comprar pão, ele vai lá e pratica um crime. Eu tenho o enquadramento lá na linha D, por exemplo, foi uma lesão corporal, né? Eu tenho lá o artigo 209, combinado com o artigo 9º, tempo de paz, inciso 2, a linha D, né? Período de manobra ou exercício, né? Não é muito comum manobra e exercício pela polícia militar, mas pode ser que aconteça um curso de choque, né? Perceba que eu não posso confundir com serviço, né? O serviço, ele é na linha C. Aqui é período de manobra, né? Ele não precisa estar de serviço. Como eu disse, ele pode estar à noite, né? Já partindo para a finalização, nós temos aí a linha E, que trata do militar da ativa contra o patrimônio sob administração militar, né? Também em razão da matéria. E aí eu tenho que esclarecer que o patrimônio sob administração e não da administração. Se o patrimônio, por exemplo, eu tenho uma viatura locada, essa viatura locada ela não é da administração, mas ela está sob a administração militar. Então, o militar vai lá e causa um dano a essa viatura, eu tenho lá o enquadramento na linha E do inciso 2 do artigo 9º, né? Contra a ordem administrativa militar, que é o bom serviço militar, né? E os crimes contra a administração militar, por exemplo, o crime de peculato, o crime de concussão, ele vai se enquadrar lá na linha E do CPM. Então, pessoal, essa aqui é a nossa revisão para a nossa prova. Não vejo maiores dificuldades, né? Gostaria de agradecer a todos os aluninhos aí, todos os alunos oficiais que estão num esforço aí enorme, né? Para fazer o melhor. Todos vocês estão de parabéns, né? Essa frase aqui que finaliza, diz que o sucesso vem durante a noite, né? Eu passei por isso que vocês passam, de ter que estudar à noite, de ter que se esforçar, mas depois virá aí a recompensa. Parabéns a todos, boa prova e nos vemos logo mais aí no serviço efetivo da Polícia Militar. Grande abraço a todos, fiquem na paz.